Minha meditação nesta manhã foi acerca da história de Neemias. E se nós buscarmos a história dele lá no capítulo 1, nós vamos ver uma narrativa muito linda que nos toca profundamente. Quero ler para você, diz assim: no mês de Quiseu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Susana, capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. E então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro para a Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram também que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz esta oração a Deus: ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos destes por meio de Moisés, Teu servo. Por isso, lembra agora do que dissestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e me obedecerem e seguirem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são Teus servos, o Teu povo. Tu os livrastes do cativeiro com Teu grande poder e com a Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros Teus servos que têm prazer em Te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Logo depois dessa oração, Neemias diz assim: o que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu, o seu copeiro, peguei vinho e o servi. O rei nunca havia me visto triste e por isso me perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo, mas respondi: que viva o rei para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei então me perguntou: o que você quer fazer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender a um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. E ele perguntou quanto tempo eu ficaria por lá e quando eu voltaria, e eu lhe respondi. Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governantes da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar em Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que ele me desse madeira para fazer os portões e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu ia morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. E além disso, o rei ainda mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e a tropa da cavalaria. Eu então viajei para a província do Eufrates Oeste
e ali entreguei aos governantes as cartas do rei. Esse texto é fantástico, porque ele retrata duas coisas muito especiais. Uma delas é o que Deus pensa a respeito de nós, e outra delas é como devemos agir para que Deus olhe para nós, para que Deus haja em nosso favor e para que Ele realmente possa atuar na nossa necessidade. Nós somos como Neemias no cativeiro. As notícias que nós recebemos ultimamente, do nosso país, por exemplo, são as piores possíveis. São notícias ruins que nos causam angústia, que nos causam agonia. As notícias que recebemos das pessoas que nos cercam também, na maioria delas, são notícias ruins, são tristes. As notícias que temos ouvido das igrejas, supostamente igrejas de Cristo, que de uma forma geral, muitas têm passado por esfriamento, por apostasia, por um desinteresse pelas coisas do reino de Deus. Chegam aos nossos ouvidos todo dia. Estas notícias que temos ouvido, vivemos um tempo em que há necessidade de reconstrução. As muralhas estão destruídas. Muitas igrejas estão frias, enfraquecidas, desviaram-se do seu real objetivo e hoje vive um evangelho superficial. E muitos daqueles que estão à frente de algumas dessas igrejas estão frustrados com o ministério que Deus colocou em suas mãos, pois pregam a verdade, mas ninguém quer ouvi-la. Vivemos um tempo de choro, de sentarmos e chorarmos tal qual Neemias pelas notícias tristes que recebemos. Vivemos iguais a outro homem importante, o profeta Jeremias, que vivia gritando sobre violência e destruição. A palavra que Deus havia colocado no seu coração, na sua boca, é a mesma que recebemos hoje. De todos os lados, é isso que nós vemos: violência e destruição. De todos os lados, é isso que nós percebemos: violência e destruição. O que nos incomoda, nos entristece, nos põe para baixo. As notícias vão chegando e fazemos aqui como o copeiro do rei. Quando ouvimos isso, nós sentamos, choramos, passamos a nos lamentar e continuamos a nos lamentar muito mais do que o tempo que Neemias se lamentou. Neemias chorou por dias, não comeu nada, pois o seu abatimento era enorme, mas logo em seguida Neemias fez o que precisava ser feito. Ele dobrou o seu joelho, ele clamou ao seu Deus, mas primeiramente na sua oração ele reconheceu que estava vivendo o resultado e a consequência do pecado do seu povo. Que aquele cativeiro, que aquela situação, que aquele estado difícil que eles estavam vivendo, era consequência do distanciamento de Deus, era fruto da desobediência, de corações endurecidos que não queriam ouvir a voz de Deus. O clamor profundo, a oração verdadeira, a humilhação diante do altar do Senhor moveu o coração de Deus em favor do seu servo Neemias e em favor do seu povo. 4 meses somente. E Neemias vai se encontrar com o rei e recebe de Deus o presente de que ele poderia ir para sua terra. E não somente que poderia ir, mas poderia levar uma ajuda, poderia levar algo junto com ele para auxiliá-lo na reconstrução da sua terra. Levou também cartas aos governantes, levou também um grupo de oficiais e a cavalaria que o acompanhou. Isto foi consequência e resultado do joelho dobrado, do clamor. E o rei somente consentiu com Neemias porque Deus tocou o coração do rei para que houvesse a reconstrução. 4 meses foram suficientes para que Deus movesse o coração do rei.
Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos humilhamos e principalmente quando nós reconhecemos o nosso pecado, Deus age de forma extraordinária. Ele quer e Ele espera de nós que mostremos este arrependimento, que reconheçamos que estamos com desinteresse pelas coisas do reino, que reconheçamos a nossa desobediência, a nossa incapacidade de ouvi-lo e nos arrependamos para que Ele possa agir. Às vezes você está preocupado com o Brasil aí e tem pensado, puxa, uma intervenção militar vai resolver o problema. Ou talvez a eleição agora do mês de outubro, nós resolveremos esse problema nas urnas. Deixa eu te dizer uma coisa, nem eleição, nem governo militar, nem qualquer outra ação humana é capaz de mudar a história do nosso país, é capaz de mudar a condição em que nós encontramos hoje. O que pode verdadeiramente mudar toda essa situação é um coração arrependido diante de Deus. É um coração quebrantado que reconhece o seu pecado, que reconhece o que fez e o que somos. E se você está preocupado com a sua igreja também, lembra da resposta que Deus deu a Salomão quando ele termina a construção do templo. Deus diz assim: se chegar um dia em que eu cerrar os céus e não houver chuva sobre a terra, e não tiver comida e não tiver mantimentos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que esta igreja fizer neste lugar. Não há igreja que subsista sem oração. Não há família que subsista sem oração. Não há país que subsista sem oração. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que subsista longe de Deus, desobedecendo a Deus, com seus egos inflados e com uma postura de autossuficiência, se achando totalmente capaz. Deus pode agir, Deus pode trabalhar, Deus pode se manifestar no arrependimento, na humilhação, e pode agir de forma espantosa, como fez com a vida de Neemias. Deus abençoe você.